Muito bem, hoje nós vamos estudar o método de estudo bíblico indutivo da Bíblia. Nós temos vários métodos, esse é um dos vários métodos que existem, não é? E hoje é sobre ele que nós queremos meditar um pouco. Ao contrário do método dedutivo, não é? Que busca verdades gerais e conclusões já conhecidas e existentes, ele parte dessas verdades, dessas conclusões. O método indutivo, ele busca dados, analisa os dados, observa os dados, para assim chegar a uma conclusão. Assim nós temos essa definição que nós vemos aqui. O método de estudo bíblico indutivo é aquele que leva o aluno a estudar o texto cuidadosamente, observando todos os seus detalhes particulares para então se chegar a uma conclusão. O método de estudo bíblico indutivo tem pelo menos 3 elementos que são fundamentais. O primeiro é a observação, o segundo é a interpretação e o terceiro é a aplicação. Essa é a base do método de estudo bíblico indutivo. A observação, ela vai fazer a pergunta: o que essa passagem diz? É sobre isso que você vai observar no seu texto, sobre o que a passagem está querendo dizer. A interpretação, ela corresponde à pergunta seguinte: o que essa passagem significa? O que é que ela quer dizer? O que tudo aquilo que eu já observei quer dizer para mim? Ou quer dizer para os primeiros leitores, melhor dizendo. Já a aplicação, ela responde à seguinte pergunta: o que o significado dessa passagem, como o significado dessa passagem se aplica a mim, se aplica à minha vida? Não é? Então, esses são os elementos básicos do método indutivo. E agora nós vamos observar, não é? Estudar um pouquinho sobre a observação. O objetivo da observação é entender essa pergunta, né? O que está escrito no texto? O que é que o texto fala? O que é que aparece no texto? É isso que você vai observar cuidadosamente no texto que você está estudando, na passagem que você escolheu para estudar e, consequentemente, para levar para outras pessoas. Para isso, a gente vai precisar responder algumas questões, não é? A primeira questão que a gente vai responder é a seguinte: quem escreveu esse texto? Não é? Para quem essa pessoa escreveu esse texto? Quando foi que o autor escreveu esse texto? E por que ele escreveu esse texto? Você vai fazer uma análise do contexto histórico, não é? Do livro que você está estudando, fazendo e respondendo, consequentemente, essas perguntas que são fundamentais para o seu estudo. Para que você faça uma boa interpretação e uma boa aplicação do texto, você vai ter que fazer uma boa observação do texto. E a segunda questão que a gente tem que fazer ao texto, enquanto a gente está estudando, é qual é o gênero do livro ou da passagem que a gente está estudando. Né? É uma carta? É uma profecia? É um evangelho? É uma narrativa? Uma poesia? Um livro de sabedoria? É isso que você tem que observar para que você comece a aplicar os passos da interpretação, porque do contrário você pode fazer alguma lambança na sua interpretação, certamente. Você vai aplicar um método errado de interpretação ao seu texto. Você pode interpretar, por exemplo, uma profecia como se fosse um evangelho, como se fosse uma carta, ou como se fosse uma narrativa. Nós temos um exemplo disso, uma passagem de Provérbios que diz: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar e nunca mais ele se desviará disso. É mais ou menos assim o texto. Não é? E algumas pessoas pensam que essa passagem é uma profecia, não é? Que é uma promessa de Deus para as nossas vidas. Mas quando a gente vai observar,
o gênero, a gente vê que é um livro de sabedoria e que, portanto, ali não tem regras, não tem promessas, não tem uma profecia a respeito do que vai acontecer com seu filho. Não, ali a gente tem princípios de sabedoria. Nós tiramos princípios de sabedoria para a nossa vida. E o princípio ali naquela passagem é de que se você ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar, provavelmente ele nunca vai se desviar desse caminho. A gente tem que entender que o livro de Provérbios ele foi escrito para pessoas que estavam almejando cargos de liderança fundamentais dentro do judaísmo, né? Dentro do contexto ali do povo de Deus, né? Pessoas que estavam para ser reis, imperadores e por aí vai, né? Que iam assumir alguns cargos importantes, então eles tinham esses princípios de sabedoria. Obviamente que o livro se aplica a todos ali, né? Que o autor tinha em mente e também a nós ele se aplica, né? De alguma forma. Então isso é muito importante de você saber, em primeiro lugar, qual é o gênero literário que eu estou interpretando. E a terceira questão que a gente deve fazer ao texto é perguntar quem aparece no texto. Essa passagem, essa pergunta, ela é importante principalmente para textos narrativos, né? Que a gente está lidando ali com pessoas que aparecem pessoas, nome de pessoas, por exemplo, nome de lugares, de rios, cidades e etc. Mas isso é muito importante. Tem passagens que a gente não vai ver muito isso. Obviamente que tem o personagem implícito ali, que é o autor e os destinatários, mas essa pergunta ela se adequa muito mais a textos narrativos, profecias e por aí vai. E outros tipos de texto também e subgêneros de textos. E a quarta pergunta importante que a gente precisa fazer na hora da observação é sobre qual tema ou assunto se está falando ali, né, na mensagem. Qual é o assunto, qual é o tema que está se tratando ali na passagem, melhor dizendo, que eu estou interpretando. Você precisa observar muito bem qual é o seu tema. E depois dessa pergunta sobre qual o tema que eu estou estudando, você precisa também observar o que vem antes e o que vem depois da passagem e como ela se relaciona com essas partes, não é? Para que você tenha o contexto do texto que você está estudando. Muita gente isola alguns textos e cria, muitas das vezes, doutrinas em cima de coisas que não condizem com a realidade do texto bíblico. Então você precisa observar qual é o tema que está sendo tratado, o que vem antes e o que vem depois da passagem, não é? E qual é o subtema que está sendo tratado ali na parte que você isolou para observar, na perícope que você isolou, no começo, o texto que tem começo, meio e fim que você isolou para observar. E a quinta pergunta é sobre quais palavras se destacam ou se repetem no texto. Você vê alguma palavra que se destaca, que se repete no texto? Não é? Você deve anotar também palavras desconhecidas para, na hora da interpretação, você procurar qual é o significado, investigar, pesquisar o significado delas. Não é? Tudo isso vai ser usado na hora da interpretação. E agora nós vamos partir para a interpretação. Não é? Com base em tudo que você já observou e que o autor, você vai perceber aqui o que o autor quis dizer para os leitores originais, né? Para aqueles que Paulo enviou suas cartas, a 1 Coríntios, Efésios e por aí vai. Né? O que foi que Paulo quis dizer a essas pessoas quando ele escreveu suas cartas? O que Pedro quis dizer para os seus leitores, o que Tiago e tantos outros quiseram dizer. Para isso você vai fazer
vai tomar os seguintes passos. Em primeiro lugar, você vai pesquisar o significado das palavras e expressões desconhecidas repetidas, aquelas que você já anotou, que você já anotou na observação. Agora você vai, não é, pesquisar o significado delas. E nós temos também alguns princípios para isso, para a gente analisar as palavras. Nós temos aqui, por exemplo, o primeiro princípio é de que você entenda o significado que o significado das palavras podem mudar de acordo com o contexto. Não é? Às vezes uma palavra tem um significado, mas em outro texto, em outro contexto, ela vai ter um significado totalmente diferente. Não é? Nós vemos, por exemplo, quando a palavra fé aparece em algumas passagens, ela tem de confiança em Deus, de acreditar em Deus, mas em outras palavras, em outras passagens, como por exemplo em Judas, no versículo de 3 a 4, mais ou menos, nós temos ali um sentido diferente, não nesse sentido mais de confiança, mas no sentido de tudo aquilo que foi organizado, não é? Selecionado para que nós pudéssemos acreditar em Deus e viver para Deus. Nós temos ali um conjunto de doutrinas, de ensinos. A palavra fé tem esse sentido ali naquela passagem. Então a gente precisa analisar o contexto. O segundo princípio é que você veja se as palavras ou expressões que são usadas ali são figuras de linguagens ou se são literais. Por exemplo, quando Jesus usa a seguinte expressão, eu sou a porta. Ele naturalmente, obviamente, ele não quer dizer que ele é uma porta. Não é? Ele está usando num sentido metafórico ali. Então você precisa entender se ali aquela expressão tem esse sentido de figura de linguagem, se é uma figura de linguagem, se é literal, para que você entenda bem a sua passagem. E o segundo passo que você vai tomar é explicar a passagem que você está lendo, né, à luz de tudo aquilo que você já observou e interpretou até aqui. À luz de tudo que você já observou e à luz de todas as palavras que você analisou até aqui. E você vai fazer isso da seguinte forma. Primeiro, separe o texto em sentenças. Né? Você vai separar o texto em sentenças. Você vai explicar, em segundo lugar, cada sentença dessas com as suas próprias palavras. O bom do estudo bíblico dedutivo é que você não vai recorrer a alguns materiais de fora, a não ser quando você vai fazer a sua análise do contexto histórico, por exemplo. Mas a nível de significado, você não vai procurar, por exemplo, um comentário bíblico. Né? Você vai fazer a sua própria análise, explicar a sentença que você separou. Se tiver 2 ou 3 sentenças, você vai separá-las, você vai explicar com as suas próprias palavras e sempre fazendo isso à luz de tudo aquilo que você já colheu, todos os dados que você já analisou, né, e interpretou. O terceiro passo que você vai fazer na interpretação é identificar as ideias principais das ideias de apoio. Né? Esse texto tem uma ideia principal, sempre vai ter. Então você tem que observar qual é a ideia principal do texto e quais são as ideias de apoio. Você vai fazer isso respondendo as seguintes perguntas. Há alguma frase que expresse o assunto deste texto? Você vai observar isso no seu texto. E como é que as demais frases contribuem para o assunto do texto? Não é como elas desenvolvem o assunto do texto, não é o tema do texto que você está lendo. E agora nós vamos passar para a aplicação. A aplicação diz respeito ao que o texto ele quer dizer para mim. O que o significado desse texto quer dizer para mim. Você vai, em primeiro lugar, meditar sobre a ideia principal do texto. Se o texto fala sobre fé, você vai meditar se você precisa
acreditar mais em Deus, confiar mais nele. Você vai meditar sobre os aspectos, em segundo lugar, da passagem que tocam seus pensamentos, seus sentimentos. Você vai fazer uma meditação, não é? E, em terceiro lugar, você vai fazer uma distinção entre as verdades que estão limitadas em sua aplicação e a uma situação ao tempo, não é? E as que se aplicam a qualquer situação. Por exemplo, não é? Às vezes você pega um texto que fala de circuncisão, mas às vezes circuncisão é uma coisa que está limitada ao tempo, né? Que está limitada àqueles séculos, aquela época. Não tem a ver com a sua vida, por exemplo, lavar os pés. Né? Eu já vi igrejas que as pessoas lavam os pés uns dos outros de forma literal. Eu não vejo sentido nisso, né? E não tem mesmo. Talvez a gente tem que pegar o princípio, né? Aquilo que se aplica na sua vida. O princípio ali era Jesus querendo ensinar os discípulos a uma vida de humildade, de serviço. Então é isso que a gente deve pegar. Você precisa entender também o que é que o texto diz para você, né? Como a gente já observou. E o quarto passo que você vai fazer, vai tomar, é procurar a correlação entre verdades limitadas pelo tempo e a situação de hoje, não é? Continuando o assunto que a gente estava falando, sobre, por exemplo, cidades de refúgio que não tem mais no nosso tempo. Então você vai ter que procurar uma correlação entre algumas coisas que ficaram no passado com as coisas de hoje. E é claro que a gente não vai encontrar em muitas situações como essa, não é? Em quinto lugar, você vai ver quais as semelhanças entre os primeiros leitores e ouvintes e as pessoas de hoje, incluindo você, não é? Qual é a semelhança entre o contexto, a situação do ouvinte do primeiro século com a minha situação? E, em sexto lugar, você vai procurar se há alguma coisa para você crer. Há alguma coisa para eu crer, não é, nesse texto? Você vai observar ainda. Vai observar se há algo para você louvar a Deus naquele texto, não é? Você vai ver também se há algo para você ser corrigido na sua vida, não é? Se há alguma coisa para pedir a Deus, por exemplo. E, em último lugar, você vai ver que aplicações você poderia fazer à sua vida neste momento do texto estudado, até este momento. Não é? E aqui nós temos um exemplo prático no livro de Tiago, na carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 2 e 4. A gente fez aqui a observação, não é? Qual é o gênero literário. Eu comecei pelo gênero literário da passagem, não é? E o gênero é a carta. E aqui eu coloquei que é uma carta, né, que também envolve aspectos de sabedoria e que utiliza o capítulo 1 de Provérbios também, se não me engano, no capítulo 9, e usa o Sermão do Monte também, ele faz alusão ao Sermão do Monte. E aqui eu fiz uma observação, né, a respeito de quem escreveu, para quem escreveu e por aí vai, quando escreveu, por que escreveu. A carta de Tiago, ela foi escrita para as pessoas que estavam na diáspora, né? Estavam em situações de perseguição, né? Pessoas que estavam perdendo casas, famílias, empregos, né? Pessoas que estavam passando dificuldades financeiras, né? E Tiago escreveu para essas pessoas para confortá-las, para exortá-las também, para que elas permanecessem firmes, que fossem perseverantes, assim como o povo do Antigo Testamento, como Jó, por exemplo. Ele dá essa ideia lá na frente, ele dá faz essa citação de Jó, nessa alusão a Jó. Então é isso que você vai fazer, não é, na observação do texto. Você vai
pesquisar ainda mais sobre qual tema o assunto da passagem está tratando. Eu coloquei aqui que ele fala sobre prova e os benefícios que a prova tem. Não é? Quais os benefícios que a prova tem também? É o que o texto está falando aqui. E o contexto imediato que vem antes, que vem depois da passagem, e coloquei aqui que depois da passagem em questão, o autor desenvolve o tema da provação, chamando os leitores a enxergarem os benefícios da prova e terem paciência enquanto aguardam. Né? E o contexto mais amplo da passagem, né, que eu coloquei aqui, é o seguinte: visto que o propósito geral do livro é o da sabedoria do alto, em detrimento da sabedoria de baixo, né, ou a tensão entre elas, esta passagem ela nos mostra que olhar para as dores da vida como Jesus olhou é uma expressão de sabedoria vinda de Deus, vinda da parte de Deus. E em sexto lugar, eu coloquei aqui as passagens destacadas, né? As palavras que se destacam aqui na passagem são alegria, quando passardes, por exemplo, perfeito, prova, aprovação, perseverança, paciência e fé. E também aqui, você pode ver aqui que eu fiz um esboço, um esboço geral do livro, e também você pode ver que eu fiz um esboço da passagem também. Isso é importante para que você consiga perceber o argumento. E aqui na parte da interpretação, não é? A gente fala sobre pesquisar o significado das palavras. Eu coloquei algumas palavras aqui no grego e tudo mais, mas se você não tiver um conhecimento de grego, você não precisa fazer dessa forma. Você vai buscar no dicionário bíblico, em alguma coisa assim, o significado das palavras, né? Fazer uma análise aqui. Eu fiz provação, prova, teste, perfeição, que são as palavras que se destacam ali. Né? Separei também, como eu havia explicado, separei em sentenças, expliquei cada sentença com minhas palavras e sempre fiz isso à luz do que eu já tinha colhido antes. Né? Fiz a separação aqui do texto, como você pode ver. Você pode dar uma pausa se você quiser. E aqui eu expliquei cada uma das sentenças. Eu expliquei da seguinte forma. Primeira sentença eu expliquei assim: o chamado do versículo 2 é para uma mudança de perspectiva para o sofrimento, para que eles pudessem enxergá-lo de uma forma diferente. E essa forma de encarar o sofrimento sobre uma visão totalmente oposta à que se costuma ver é também como Jesus e os apóstolos haviam, né? Enxergavam a dor e o sofrimento. Na segunda sentença, eu expliquei da seguinte forma: nesta sentença, Tiago lembra-lhes que a palavra é um teste de fé e que ela é capaz de produzir em nós a capacidade de sermos mais pacientes e perseverantes na presença de Deus. A terceira, aqui eu resumi a terceira, a quarta e a quinta sentenças, dizendo o seguinte: aqui o autor argumenta que, tendo sido confirmada essa paciência, ela pode produzir dois frutos em nós: a maturidade e a integridade, ou seja, que seremos forjados ao ponto de sermos cristãos completos e experimentados. Não é? E seguindo adiante aqui, em terceiro lugar, nós vamos identificar quais as ideias principais das ideias de apoio. Não é? E eu fiz aqui respondendo essas perguntas. Há alguma frase que expresse o assunto desse texto? Expliquei que no versículo 2, a parte A, e a parte B, parte A, melhor dizendo, ela expressa o assunto do texto. A parte que diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Essa passagem expressa o tema da alegria na provação.
e também coloquei aqui como as demais frases contribuem para o assunto do texto. As demais frases mostram porquê de se alegrar nas provações, mostrando quais os benefícios do sofrimento da provação. E continuando aqui, também fiz aqui uma aplicação, não é, com base em todas aquelas perguntas que eu fiz, as 10 perguntas sobre meditar a ideia principal, meditar sobre os aspectos da passagem, fazer distinção entre aquilo que ficou no primeiro século e aquilo que é para hoje, não é? E eu fiz da seguinte maneira: a alegria cristã não está pautada no que sofremos e vivemos aqui. Nós sabemos que todas as dores presentes, as quais são testes da parte de Deus, servirão antes para o nosso fortalecimento e crescimento espiritual e não para a nossa destruição. Pois, ainda que eu não entenda, tudo isso faz parte da insondável sabedoria de Deus. Só preciso confiar que Ele sabe mais do que eu o que é melhor para mim, ainda que seja a dor, né? Que eu possa ver na dor uma oportunidade para um bem maior de Deus para mim. Então, que você possa também aplicar essa verdade à sua vida, né? Esse foi o método de estudo bíblico indutivo que a gente pôde ver, não é, com a observação, a interpretação e aplicação, e esse foi um exemplo prático aqui na primeira carta de Tiago, não é? E que Deus abençoe você. Até a próxima aula.